quanto vão assistir essa aula posteriormente no YouTube, né? Eu acho que a parte de escola dominical acho que está toda em ordem no YouTube já. Só está faltando as edições, estão dando um pouco mais de trabalho das quintas-feiras, né? Mas essa semana eu já acabo de editar, né? Eu queria colocar todo um conjunto de aulas numa só, mas tive dificuldade, ficou muito tempo, né? E ali tive que fazer algumas opções, fazer alguns cortes. Então essas edições estão dando algum trabalho, mas essa semana já vai estar tudo em ordem. Tudo aquilo que a gente tem feito estará aí disponível no YouTube, ok? Então, saúdo a todos, né, que estão conosco neste momento. Deus abençoe cada um de vocês. Continue orando por nós. Nós, às vezes, pode parecer algo muito pequeno, né? O que eu posso fazer, pastor? Ore. Ore por nós. Porque a nossa força vem do Senhor. Né? Nossa força vem do Senhor. E nós somos tentados continuamente a esmorecer, perder a esperança, perder a fé. E é nesse momento que nós também testemunhamos Jesus Cristo. E nós não podemos fazer diferente agora, não é? Nós precisamos da graça de Deus. Então continue intercedendo por nossas vidas, intercedendo pela vida do meu sogro, né? Para que tudo isso acabe de um modo que nós possamos glorificar o Senhor. Né? Então vamos lá, Jó 13, 1 a 28. Quero defender-me perante Deus. Vamos tomar ali o texto. Assim diz a palavra do Senhor. Eis que tudo isso viram os meus olhos, os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu sei. Não vos sou inferior, mas falarei de todo ao Todo-Poderoso. E quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que nada valem. Tomara os calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa, e atentai para os argumentos dos meus lábios. Porventura falareis perversidade em favor de Deus, e o seu favor falareis mentiras? Sereis parciais por ele? Contendereis a favor de Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele como zomba de um homem qualquer? Acerbamente vos repreenderá, sem oculto fordes parciais, e a sua dignidade, e não cairá sobre vós o seu terror? As vossas máximas são como provérbios de cinza, e vossos baluartes, baluartes de barro. Calai-vos perante mim, e falarei, eu, e que venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes, e porei a vida na minha mão. Eis que me matará. Já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Também isso será a minha salvação, o fato de que o ímpio não vir perante ele. Atentai para as minhas razões e dai ouvido à minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa, e estou certo de que serei justificado. Quem há que possa contender comigo? Nesse caso, eu me calaria e renderia o espírito. Concede-me somente duas coisas. Então, não esconderei do teu rosto. Alivia a mão sobre mim e não me espante o teu terror. Interpela-me e te responderei. Ou deixa-me falar e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o rosto e me tens por inimigo? Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento? E perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também pões
aos meus pés no tronco, observas todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como uma roupa que é comida da traça. Vamos orar ao Senhor pedindo a luz do Espírito Santo. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque todas as coisas estão seguras nas Tuas mãos benditas. Dá-nos, Senhor, que possamos viver de modo que agrada o Teu santo e bendito nome. Nos ajuda, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus hoje e sempre. Amém. Queria saudar também aqui o Ricardo, a Elaine, a Lorena, a Laiane. Deus abençoe vocês, Dona Risoleta. Quero também saudar aqui o Jânio, a Silvia. Deus abençoe vocês, certo? Então, vamos lá, irmãos. Esse discurso, então, ele dá continuidade, né, ao capítulo anterior. Só lembrando que o nosso texto base é esse livro aqui, não é? Do reverendo Daniel Santos, Integridade acima de tudo, apesar de tudo. A leitura, interpretação e aplicação de Jó. Ele tem estudos, além dos estudos, ele tem guias com exercícios. É um livro muito interessante, já falei para vocês e vou continuar dizendo, né? É uma boa leitura nesse momento. Então, esse discurso do capítulo 13 é da continuidade ao capítulo anterior, onde Jó ele começa ali a se defender das acusações dos seus inimigos. Contudo, nesse momento, ele continua a falar com Deus, né, e diante dos seus debatedores. Jó ele entende, né, que ele tem igualdade, tanto intelectual, né, então você vê aqui ele dizer no começo ali, no capítulo 13, como vós sabeis, também eu sei. Então veja, ele está dizendo o seguinte, olha, eis que vi os meus olhos, os meus ouvidos ouviram e entenderam. Como vós sabeis, também eu sei. Não sou inferior. Ou seja, olha, eu tenho igualdade intelectual com vocês. Eu não sou inferior a vocês intelectualmente. Também, ele tem algumas perspectivas teológicas e também compartilha. Qual é o grande problema de Jó, né? E o que ele está debatendo, o que ele está pedindo a Deus? O grande problema de Jó é o problema da perspectiva, ou seja, o porquê tudo isso está acontecendo. Falta-lhe a perspectiva. Ontem eu li essa obra, uma obra do Sartre, né? Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista francês. Essa obra se chama Huis clos sur les mouches. Ela foi traduzida para o português como Entre Quatro Paredes. E ler essa obra, né? Eu tenho várias ressalvas ao Sartre, ok? Várias ressalvas, a biografia dele, a boa parte dos pensamentos dele, né? Mas, se Deus pode falar por meio da mula de Balaão, ele pode falar por quem quiser, não é? E esse texto, irmãos, é um texto pesado, é um texto complexo, não é? Você precisa ler com muita parcimônia, com muita economia, porque é um texto feito por um ímpio, né? Mas você pode falar assim, então por que o senhor está citando esse texto? Porque esse texto, Entre Quatro Paredes, ele é uma peça de teatro em que o Sartre ele imagina um inferno. E é muito interessante você observar como o ímpio imagina o inferno. Não é? Então, como que é o inferno do Sartre? Tem um diabo? Não. Por quê? Porque ele não acredita bem em Deus. Não é? Como existencialista, ele acha que as coisas são produzidas por nós mesmos. Não é? Você pode acreditar ou não em Deus e isso ser uma coisa boa na visão dele. Né? Então, tem um diabo? Não, não tem. Tem fogo, tem um largo de enxofre, tem a ira de Deus? Também não. Então você pode dizer, mas como que é esse raio desse inferno desse homem aí? Né? O inferno dele é um quarto.
em que você está ali acompanhado de pessoas que cometeram em vida as mesmas falhas, né? Então, por exemplo, no caso dessa obra, você tem 3 personagens num quarto, semelhante a um quarto de hotel. Muito quente, né? E essas 3 pessoas, elas enganaram, elas maltrataram, elas iludiram outras em vida, né? Um homem, né? O Garçom, ele iludiu, maltratou, humilhou a sua esposa. A Inês maltratou e humilhou uma outra pessoa, né? A mulher do seu primo. E a Isabelle, ela maltratou, enganou e humilhou o seu marido. E aí estão agora juntos, nesse quarto, só que uma peculiaridade: não há noite, a luz nunca se apaga, né? E eles não podem sair do quarto, a porta só se abre uma vez na história e eles não saem, né? Então eles não podem sair do quarto, eles têm que estarem juntos. E o inferno um do outro, e o inferno de cada um deles é o outro. Essa é a conclusão do Sartre no final da obra, né? O Garcia vai falar, o inferno são os outros, né? Por quê? Porque cada pessoa ali, com as suas palavras, ela colocava em dúvida o que o outro havia feito. Então, por exemplo, o Garcia, ele queria que as pessoas dissessem que ele era corajoso, que ele não havia sido covarde, porque ele morreu fugindo, né? Ele era dono de um jornal, um pacifista, e na hora de se posicionar, ele fugiu, né? Mas ele queria ouvir que ele era corajoso, né? E a Inês não para de dizer que ele é um covarde. A Isabelle, ela quer que as pessoas digam que ela é bonita, né? Mas naquele quarto, no inferno de Sartre, não tem espelhos. Então você não tem nem como se autoafirmar. O seu espelho é o que o outro acha de você. Então você tem que viver eternamente, sem descanso, sob a perspectiva do que o outro fala de você. Lendo essa obra, eu tive que ler essa obra para um trabalho que eu estou fazendo, você observa, né, é fácil observar essa realidade, né, do Jó. Como os outros de Jó, né, é óbvio que eu não estou defendendo aqui que o inferno é os outros, né? Eu entendo que o inferno, a segunda morte, é a ira de Deus, que não afligirá só, né, os homens, mas inclusive os anjos caídos como Satanás. Queria saudar aqui a Ana Cláudia, o Badá, Deus abençoe vocês, as meninas, tá? A Janiele, o Neto, o Pedro, Deus abençoe também. Então, irmão, minha esposa, Metalí, Deus abençoe. Então, nessa obra, você pode traçar um paralelo com Jó, né? Jó, o espelho, né? Os debatedores de Jó oferecem a ele, sem descanso, uma perspectiva de quem ele é. Só que, qual é a diferença entre a obra do Sartre, né? Entre Quatro Paredes, e o livro de Jó? Por que o Jó não cai no inferno de Sartre? Porque Jó, a identidade de Jó é aquilo que Deus pensa sobre ele. E esse é o ponto fundamental. Porque às vezes, né, nós podemos cair no inferno de Sartre em vida. Nós podemos cair no inferno de Sartre quando nós nos guiamos pelas aparências. Lembra que eu falei isso terça-feira? Ali do rei Assuero, refletindo sobre Esther, as armadilhas da carne, você se guiar, né, pela alegria, pela aparência, pela ira, como isso é nocivo a nossas atitudes. Nossas atitudes vão ser corrompidas quando nós nos guiamos por esses elementos. Então, eu quero ser feliz acima de tudo. Eu quero ser uma pessoa alegre acima de tudo. Né? Nós temos que entender que a nossa alegria não é a mesma alegria do mundo. A alegria está no Senhor.
E essa alegria é tão inabalável que eu posso continuar alegre mesmo nos dias maus. Por quê? Porque a razão da minha existência não está em mim, está no Senhor. Como é nocivo quando eu me guio pelas aparências. Então, por exemplo, há um momento interessante da obra do Sartre em que a Isabelle vai passar o batom e ela fala assim, puxa, eu preciso de um espelho. E aí a Inês fala assim, olha para mim, eu vou ser o seu espelho, eu vou falar tudo o que você quiser, né? E você tem que se guiar pelo que o outro diz. Às vezes nós corremos esse problema, não é? Às vezes nós nos orientamos pelo que os outros dizem. Você pode dizer assim, mas o que os outros dizem tem algum valor, não é verdade? Sim, nós temos que fazer como Paulo diz, reter o que é bom. Ou seja, nem sempre os outros o que eles vão falar de mim é pessimismo, às vezes é a verdade, né? Olha, você está acima do peso. Olha, você está muito irritadiço. Olha, você precisa confiar mais em Deus. Eu sempre me oriento por aquilo que um professor muito querido no seminário dizia, o reverendo Hermstein, que todos nós conhecemos aqui, não é verdade? O reverendo Hermstein dizia o seguinte, sempre diante de um problema, o primeiro suspeito sou eu. Essa era a regra dele. Então aconteceu algo de errado. Antes de eu pensar no fulano, no Beltrano, não, eu posso ter errado. Por quê? Porque eu sou um pecador. Então, tá certo. Eu vou ver, né, se eu errei ou não. Depois nós vamos começar a ver outras pessoas. Então sempre começa por mim. E às vezes, irmãos, eu tenho que observar as críticas dos outros e levá-las em consideração. Por mais duras que elas sejam, eu tenho que entender que acatá-las na medida do possível vai melhorar a minha vida. É óbvio que muitas vezes as críticas, elas são um presente que vem embrulhado num papel de fel, né? Num papel de palavras torpes, num papel de tempo inoportuno, num papel de coisas que não agradam a Deus, que não edificam, né? É óbvio, às vezes isso acontece, né? Na maior parte das vezes, as críticas são presentes que vêm embrulhados em papéis terríveis, né? Que nos custa. Por isso Paulo vai dizer lá, né, em Efésios 4, 29, que não sai de nossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra que deixe de edificar, palavras em tempo inoportuno, palavras que não transmitam graça. Essas palavras são palavras torpes e muitas vezes as críticas vêm embrulhadas nessas palavras, né? Mas nós, dentro da maturidade cristã, nós precisamos nos educar a ouvir as críticas, a nos desvincular daquilo que é torpe, acima de tudo perdoar as pessoas e observar se aquilo cabe para nós. Se aquilo coube para nós, eu preciso mudar. Por quê? Para agradar a Deus, não as pessoas que me criticaram, né? Porque às vezes a pessoa está me criticando de algo que eu não preciso mudar, né? É aquela história. Certa vez uma mulher chegou para Charles Haddon Spurgeon, né, o príncipe dos pregadores, e disse para ele assim: o senhor fala de tal maneira que até os escravos lhe entendem, né? Ela achou que aquilo era uma ofensa a ele. Por quê? Uma crítica. Porque ele falava de uma forma muito, muito humilde, muito simples. O Spurgeon tinha uma preocupação de que todos entendessem o sermão, desde o maior na igreja, o maior em termos de cultura, de intelectualidade, até o menor. Todos deveriam entender a palavra, porque a palavra ela é vital para todos, independente da sua posição social, não é? Queria saudar o Mateus, a Andréia, as crianças aí, Deus abençoe vocês, né? Então, ela achou que aquilo era uma crítica, mas aquilo foi um elogio para ele, não é? Então, às vezes, a crítica, dependendo de quem diz e o que diz, às vezes nem crítica é, às vezes é um elogio, não é?
uma pessoa de vida torpe dizer que você faz as coisas de uma maneira muito correta, isso é um elogio, né? Não é uma crítica, é um elogio, né? Graças a Deus. Né? Então, eu preciso ser capaz de ouvir o outro. Né? E Jó está fazendo isso. Jó ouviu os seus amigos até aqui. Mas agora ele quer falar também, ele quer que os seus amigos o ouçam. Né? Então, a dinâmica hoje do capítulo 13 é esse, né? Eu quero ser ouvido, né? Eu quero ser ouvido, eu quero defender a minha causa. Até agora Jó ouviu, né? E ele viu o que os outros mostraram a respeito dele. Só que diferente do Garçon, da Inês e da Isabelle, lá da obra do Sartre, o Jó, ele não tem dúvida sobre quem ele é. O Jó não é um homem dúbio como o Garçon, na obra do Sartre, que quer elogios mesmo que ele saiba que ele não merece tanto assim. Ele não precisa ser visto como mais bonito do que é, como Isabelle da obra do Sartre, porque ele sabe quem ele é. A Inês, né, da obra do Sartre, ela acusa do mundo porque ela também tem problemas a esconder. Irmãos, a nossa identidade está no Senhor. Nós falamos isso quinta-feira no estudo bíblico e nós dissemos o que ali, não é? Que nós somos regenerados, nós somos novas pessoas em Cristo. E isso nos deu uma nova identidade. Uma nova identidade. Eu não sou aquilo que eu faço. Né? Eu não sou aquilo que a minha carne deseja que eu faça. Eu sou alguém transformado pelo Espírito Santo. Né? Eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo. Eu fui revestido deste novo homem. E qual é o método bíblico para eu viver a vida cristã de forma autêntica? É eu buscar todos os dias a viver aquilo que eu sou. Né? Ou seja, todos os dias eu tenho que fazer como diz 2 Pedro. Né? Eu tenho que eu tenho que confirmar a minha vocação e eleição, para que eu não tropece. Ok? Quero defender a minha causa perante Deus, né? Então aqui nós chegamos no versículo 3. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender a minha causa diante de Deus, né? Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, vós sois médicos de que nada valem. Aí eu coloquei uma foto de um médico legista, né? Você pode ver, ele está com uma serra, né? Quando eu pensei, quando eu vi essa frase do Jó, vós sois médicos de que nada vale, não que o médico legista não valha, né? Não é isso que eu estou dizendo, pelo contrário, né? O médico legista ele tem um valor fundamental ali em averiguar a morte, né? Em ajudar a polícia, óbvio, tem um valor fundamental. Só que esse valor não colabora para a saúde do paciente, né? O médico legista é um médico que não tem muito problema na recuperação do paciente. O paciente já chegou no estado irrecuperável. Só Cristo, né, pode fazer alguma coisa pelos pacientes dessa pessoa, né? Então, é um médico de que nada vale pra gente, né? Porque ele só se ocupa de pessoas que já estão mortas. Então, aqui, o Jó ele quer defender a causa dele diante de Deus, e ele vai mostrar duas coisas, né? Por que ele quer fazer isso? Né? Primeiramente, nesse capítulo, nós temos um outro ponto sendo elaborado. Né? Então, agora, até aqui você teve o Jó ouvindo e ponderando sobre as críticas, né? De Elifaz, Bildade e Zofar. Agora, daqui para frente, você tem uma nova perspectiva. Agora o Jó mostra o seguinte, olha, a imagem com que vocês me descreveram não é a que eu sou. Né? Então, ou seja, ele não cai naquele inferno de Sartre. Ele tem uma outra perspectiva, ele sabe quem ele é. E é por isso que ele vai defender essa integridade. E nós vamos ver na aula de hoje que isso não quer dizer que o Jó não tenha pecados. Né? Em nenhum momento o Jó vai dizer que ele é um homem sem pecado. Não, o Jó vai assumir os seus pecados. O problema do Jó é que negar a sua integridade é negar a sua identidade em Cristo, a sua identidade no Senhor. Né? Pastor, o senhor fez uma anacronia aí, né?
Não, Jesus está no Antigo Testamento também, não é? Nós somos feitos à imagem e semelhança, né, da Trindade. Jesus está no Antigo Testamento, né? Então, negar a integridade dele é negar a intimidade que ele tinha com o Senhor. Assim como nós também não podemos negar a nossa identidade em Cristo. Nós não podemos negociar isso, né? Então, nós somos pecadores, pera lá, redimidos. Nós somos pecadores redimidos. Redimidos. Nós temos uma identidade em Jesus. E ela não pode ser negociada, diminuída, né? Eclipsada. Não pode de maneira alguma. Eu também, como Jó, tenho que defender essa integridade. Mas você também tem pecados. Você também está suscetível a pecados. Sim, assim como Jó. Mas esses pecados aos quais eu cometi ou estou suscetível a cometê-los, eles não são quem eu sou. Porque aquilo que eu sou é o que Cristo fez de mim. Novo homem. Certo? Dizer que eu sou apenas o meu pecado, apenas o que a minha carne diz de mim, é abandonar aquilo que Cristo fez pela minha vida. Certo? É dizer que a obra do Espírito Santo foi incompleta. E eu não nasci completamente de novo. Nascer de novo é um ato monergístico que se dá pela ação exclusiva de Deus. É um milagre que aconteceu em nosso coração. Eu fui regenerado. Eu nasci de novo. O nascer de novo não é um parto que começa na minha conversão e acaba na glória. Não, nós nascemos de novo no momento da vontade do Senhor. A conversão e a regeneração são duas faces de uma mesma moeda. Então, a regeneração não tem nada a ver com ter ou não, estar ou não suscetível a pecados. O regenerado, mesmo no estado de graça, ele vai estar suscetível a pecados e até mesmo a cair em alguns deles. A questão é que, diferente daquele que está no estado de pecado, no estado de queda, aquele que está no estado de graça, aquele que foi regenerado, ele é persuadido pelo Espírito Santo, ele consegue ter noção dos seus pecados e ele tem um poder, o poder da graça de Deus, que o ajuda a lutar contra os pecados que ele tem. Não é? Então ele vai conseguir andar no Espírito para não satisfazer os desejos de sua carne. Não é? O Jó ele deseja levar a sua causa diante de Deus. Mas eu tenho que entender aqui esse versículo de uma maneira muito categórica. Né? Aqui o Jó está querendo se defender de Deus. Então eu quero apresentar minha causa perante Deus para eu debater com Deus sobre o que Deus está fazendo comigo? Não. Olha, eu quero defender a minha causa perante Deus. Né? Mas você percebe o quê? Né? Que o Jó ele se cansou de discutir com médicos de que nada valem, com pessoas que besuntam, né? Que rebocam a verdade com mentiras. Aqui, na verdade, nós vamos voltar a esse ponto. O Jó ele quer apresentar a causa dele diante de Deus contra os seus debatedores, né? Então ele ouviu aquilo que os debatedores disseram a respeito dele e ele toma o Senhor como seu juiz, para que ele mostre que ele não é aquilo que os seus debatedores disseram. Irmãos, há um linguista francês chamado Dominique Manguenot e ele afirma que os discursos, ou seja, aquilo que nós escrevemos, falamos, né, a nossa produção, ela vai partir de uma incompreensão constitutiva. Ou seja, sempre que eu falo, escrevo, dou uma aula, né, eu não consigo compreender ao outro e o outro não me compreende completamente. Né? Nós temos um abismo. Quem afirma isso também é o John Powell, naquele livro Arrancar Máscaras e Abandonar Papéis. Fabiana, eu estou com o seu livro ainda.
tá? Tá lá guardadinho. E eu vou usar um pouquinho agora, depois que eu acabar, eu te devolvo, tá? Eu não me esqueci, né? Assim como eu tô com o livro do Cauã também, tá? Desculpe, Cauã, tá comigo, tá? Tá lá na biblioteca, tá guardado. Irmãos, então, a questão aqui é o seguinte, né? O Mangenô diz que nós somos compreendidos por nossos pares. Então, por exemplo, né? Já passou aquele problema de você estar discutindo com alguém? Então vocês discutem um problema e chega no final do debate e o debate não teve conclusão. Aconteceu isso uma vez comigo. Eu estava discutindo com uma amiga no Facebook, uma amiga que deu aula comigo, né, uma professora de história competentíssima, uma das melhores professoras de história que eu conheci na minha carreira do magistério, né, lá na cidade de Guatapará, quando eu dei aula lá, né. E nós estávamos conversando sobre questões ligadas à religião. Ela na perspectiva dela e eu na minha perspectiva, né? Então, discutindo essas questões teológicas. Então, ela escrevia um texto, eu escrevia outro. Escrevia um texto, eu escrevia outro. Escrevia um texto, eu escrevia outro. Depois de algumas semanas, o que aconteceu no final? Ela entendia os meus argumentos, ela compreendia que eu tinha coerência no que eu falava. Eu entendia os argumentos dela e compreendia que ela tinha coerência no que ela falava. Mas para eu aceitar o que ela dizia como verdade, eu precisava me converter à visão dela. E ela, para aceitar aquilo que eu dizia como verdade, ela precisava se converter à minha visão. Então, para nós podermos nos comunicar, para ela poder aceitar aquilo que eu dizia como verdade, ela precisava ser cristã, né, na perspectiva que nós entendemos, e eu precisava também assumir as posturas dela. Então, todo debate, toda polêmica, ela caminha por esse viés. Ou há uma conversão no final, ou você consegue entender o que o outro diz, apenas no limite da coerência. Mas você não assume aquilo como verdade. Por quê? Porque assumir aquilo como verdade é você sair do seu espaço discursivo em que você se encontra. Certo? Então, por exemplo, vamos supor, estou debatendo com um ateu. Eu defendo a posição de Deus, eu acredito em Deus, eu mostro as questões teológicas, como Deus é um fato, né? E o ateu vai colocar não, olha, não, isso aqui não é verdade, isso é uma superstição, e tarará. E nós vamos discutindo. Ele consegue observar a coerência do meu discurso. Ele usa argumentos do meu discurso para ir para elaborar os argumentos dele, né? Queria saudar aqui o Valdeci e a Sônia, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Então, mas ao chegarmos ao final do debate, o que acontece? O ateu, para ele aceitar como verdade aquilo que eu estou falando, para ele compreender completamente o que eu estou falando, ele precisa assumir a minha crença. Ele precisa assumir a minha crença. E eu, no final do debate, para assumir como verdade o que ele está falando, para entender, né, para assumir aquilo que ele está falando, eu preciso deixar a minha crença e assumir a dele. É assim em todo debate. Eu coloquei aqui cristão, uma pessoa religiosa e um ateu. É igual, por exemplo, aqueles debates que você veja lá na rede, na televisão lá do Vejam Só, né? Você pega lá o calvinista e o arminiano. E eles debatem, chega no final, fala assim, mas não teve conclusão. É lógico que não tem conclusão. Por quê? Porque um não vai deixar o que acredita para assumir a visão do outro. É igual, por exemplo, quando você pega ali na CNN, né, o Caio Coppola e os seus debatedores, né? Ele faz o Fábio desculpa. Né? Seus debatedores. Você assiste aquele programa, o Grande Debate da CNN, o que acontece? Você vê que o Caio vai ter uma linha de pensamento
e o outro vai ter outra linha de pensamento. Aí fala assim, mas eles nunca concordam. É lógico que eles não podem, eles vão concordar. O debate não implica concordar, né? Agora, a questão é, eu tenho que entender essa dinâmica. Eu tenho que entender essa dinâmica, porque senão eu não entendo a dinâmica do debate. Aqui, no texto de Jó, o Jó, ele não pode assumir o que os amigos dizem. Porque Jó assumir o que os amigos dizem é ele ter que deixar suas convicções. Então, para o Jó assumir como verdade o que ele faz, Bildade e Zofar estão dizendo, ele tem que negar a sua integridade. Fala, não, realmente, gente, eu não sei, mas eu sou um perdidão mesmo, eu pequei mesmo, e tá certo mesmo, eu sou esse cara impuro e tudo mais, eu nunca fui puro, nunca fui reto, nunca fui íntegro, nunca temia Deus o suficiente, eu sempre me andei na maldade. Mas só que o Jó fazer isso, ele contradizer o próprio Deus, porque Deus disse que ele era homem reto, íntegro, temente e que se desviava do mal. Certo? Então o Jó não pode deixar suas convicções, porque deixá-las e assumir o que os amigos dizem é contradizer o próprio Deus. Ao mesmo tempo, os amigos de Jó, eles também não podem deixar as convicções deles, por quê? Porque deixá-las é assumir que um homem piedoso possa passar por problemas iguais ao do Jó, e eles não querem isso. Eles querem acreditar que a piedade deles compra uma certa segurança para com Deus. Lembra daquilo que eu falei da semana passada, do ter uma apólice de seguros? Então a minha vida de santidade é como se fosse uma apólice de seguros. Então eu vivo de forma santa, eu vivo de forma temente a Deus, para que eu assim consiga isso ou aquilo do Senhor. Ou que pelo menos não passe pelas adversidades que eu não quero passar. Né? Então, os amigos de Jó assumirem o que Jó está falando como verdade, é eles deixarem também essa segurança que eles têm. É claro que esse debate entre Jó e os seus supostos amigos, que de amigos não tem nada, né? Ele vai convergir. Convergir por quê? Porque Deus vai aparecer e vai dizer o seguinte, olha, o Jó está certo. O Jó está certo, vocês falaram de forma louca, e se o Jó não orar por vocês, eu vou matar vocês. Né? É o que nós chamamos na literatura de solução ex machina. Né? Na literatura, a gente chama isso de solução ex machina. É quando você tem a ação divina, uma ação superior a tudo, que vai chegar e colocar fim ao debate. É o que vai acontecer, meus irmãos, no dia do juízo. Então você vai debater com o ímpio, você vai falar para ele, né, sobre a palavra, e muitas vezes, né, o que vai acontecer? Muitas vezes o que vai acontecer é que ele vai falar como os homens do Areópago falaram para Paulo. Sobre isso lhe ouviremos em outra ocasião. Né? Quando há sucesso, esse sucesso também não é seu. Por quê? Quem convenceu aquela pessoa do pecado, do juízo, da justiça, foi o Espírito Santo. Né? Então, em termos de evangelização, lembre o seguinte, os fracassos são seus. E o êxito nunca é seu, é do Espírito Santo. Né? Só ele pode converter o coração do homem. Então, a questão é a seguinte, quando você hoje professa a palavra e você evangeliza, você entra em um debate, você entra em uma polêmica. Você, no espaço discursivo, né, no âmbito da vida cristã. Qual é o texto que fundamenta as suas crenças? A Bíblia. Não é? Então você vai lá e você evangeliza, você pega esse texto e você mostra para o ímpio, para aquela pessoa que não está na igreja, sobre as suas convicções. A conversão é justamente esse momento em que o ímpio assume esse texto e essas posturas e a conduta cristã para a vida dele. E nós sabemos que quem procede isso não é você, não é o que você falou, nem como você falou, mas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que efetua
a palavra no coração do ímpio. Então há uma conversão. E essa conversão é ele deixar o espaço discursivo em que ele estava e assumir o seu como dele. É ele considerar que aquilo que ele estava falando é errado e assumir o que você está dizendo como certo e a palavra como a verdade para a vida dele. Certo? É claro que em muitos casos isso não acontece. O ímpio continua vivendo na impiedade dele e você vai continuar pregando o evangelho. Essa polêmica, ela vai se encerrar. Quando? Quando Jesus voltar. Se esse ímpio está morto, ele ressuscitará para participar do juízo. Se ele está vivo, ele também participará do juízo. E nesse momento, assim como aqui em Jó, nós teremos um juízo em que o Senhor mostrará o seguinte, né? Olha, a verdade está na palavra. E as pessoas que pregaram a palavra eram santificadas por essa verdade. Qual é a diferença desse juízo que se estabelece em Jó para com aquele juízo que se estabelecerá no último dia? Não haverá possibilidade, né, de protelar ou anular a sentença. Então, ninguém orará pelo ímpio para que ele possa adentrar no reino dos céus. Naquele dia, no último dia, aqueles que não estiverem em Cristo serão definitivamente condenados. Né? Aqui houve uma manifestação do juízo de Deus, mas houve a possibilidade de que Jó orasse por essas pessoas, né, e essas pessoas fossem ali usufruíssem da misericórdia de Deus. Né? Isso ainda existe. Isso ainda existe. Porque nós temos micro manifestações do juízo de Deus. Né? Nós vamos falar sobre isso hoje à noite no sermão, quando nós falarmos sobre Apocalipse 8, de 7 a 13. Né? Micro manifestações do juízo de Deus. Por exemplo, nós estamos vivendo esse período de pandemia. Essa pandemia, ela é uma micro manifestação do juízo de Deus. E ela nos chama ao arrependimento. Né? Ela nos chama ao arrependimento. Agora, irmãos, aquele que não se arrependeu, será que endureceu o seu coração, né? Essa pessoa será mais culpada no dia do Senhor, porque ela teve a oportunidade e não ponderou sobre a sua conduta. Aquele que se arrepender, o fará pela obra do Espírito Santo. Né? Deixa eu citar aqui, né? Então a polêmica, ela não está no outro. A polêmica sempre está em mim. Por quê? Porque a polêmica acabaria se você deixasse as suas convicções, se você deixasse os seus princípios. É o que acontece hoje em muitos casos. Há muitas pessoas hoje que, em nome de um pacifismo, em nome de uma paz fingida, né, para usar um termo bíblico, né, uma paz fingida, ela servem aos princípios alheios. Hoje, meus irmãos, as pessoas elas possuem princípios plásticos, flexíveis. Por quê? Princípios que podem ser mudados, modificados. Por quê? Porque as pessoas têm medo da polêmica, as pessoas têm medo de debater ideias. Então, elas assumem princípios que elas possam descartar ou modificar facilmente. É a lei, né, do politicamente correto. O politicamente correto, ele exige que as pessoas que assumam essa postura tenham princípios flexíveis, tenham princípios plásticos. Mas qual é o problema disso, meus irmãos? Né? Isso é prova de ignorância, segundo as Escrituras. Lá no Salmo 19, o salmista diz, né, que a palavra do Senhor ela pode dar sabedoria aos simples. E quem que é o simples ali, o parvo? A palavra hebraica usada ali, a palavra pati. Pati significa alguém, a ideia dessa palavra no hebraico, é alguém com a cabeça aberta, que cabe qualquer ideia, de qualquer jeito, né? Para o hebreu, essa era a grande mostra de ignorância. Por quê? O que era o ignorante? Alguém que não havia consolidado as suas convicções. É como a criança.
a criança ela não tem consolidadas suas convicções. Ela tem ali, ela está formando os seus pensamentos. Ela está atingindo a maturidade. Então ela está desenvolvendo os seus pensamentos, os seus princípios, as suas convicções. Isso não quer dizer que essa criança não possa manifestar a fé e dar prova dela. Tá? Isso uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Primeira regra da lógica. Uma coisa não pode ser e não ser no mesmo tempo, no mesmo espaço e no mesmo contexto. Tá certo? Então, a grande questão aqui, meus irmãos, é que a criança está moldando o seu pensamento. E nós temos muitos adultos infantis, né, que vivem reformulando os seus pensamentos, adequam os seus princípios à realidade e não o contrário. O certo é que nós coloquemos nossos princípios sobre a realidade e modifiquemos a realidade a partir daquilo que acreditamos. É aquele problema, né, que eu citei quinta-feira, né, de um comunicador que pediu para que o ministro da Educação, que nós sabemos é um pastor presbiteriano, reverendo Milton Ribeiro, ele deixasse o seu cristianismo em casa, né? Deixasse o cristianismo em casa. Como se isso fosse possível. Como se fosse possível eu abandonar as minhas convicções, eu deixar o meu cristianismo em casa, né, com a minha família, e lá fora eu pudesse ser qualquer outra coisa senão cristão. Meus irmãos, como viveremos para o pecado se para ele morremos? Romanos 6. Não dá para eu ser outra coisa senão cristão, porque eu fui comprado pelo sangue de Cristo. E ser cristão é aquilo que eu sou. É a minha identidade, né? Então a polêmica sempre está em mim, nos meus princípios. E aí, meus irmãos, é aquela história, não é? Cristianismo pacífico é um cristianismo que precisa ser revisto. Se a minha pregação, se a maneira como eu me posiciono como cristão, ele não gera crise, então é que talvez o meu cristianismo esteja diluído, né, nesses princípios plásticos do politicamente correto. Calma, isso não quer dizer que eu não tenha que ter tato, bom senso, né? Isso quer dizer que eu tenho que fazer como Paulo disse a Timóteo: insta, pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não. É esse o problema. Eu não vou negociar os meus princípios, eu vou pregar a palavra. Quer seja oportuno, quer não. É óbvio que eu vou fazer isso com cuidado, com bom senso, para que eu não acabe por pregar a palavra e utilizar palavras torpes, ou seja, palavras que não edificam, fale de forma inoportuna ou não transmita graça. Né? Porque é exatamente isso que os amigos de Jó estão fazendo. Eles estão tentando pregar para Jó, mas estão fazendo isso de forma inoportuna e muitas vezes utilizando argumentos errados para provar aquilo que eles julgam ser certo. Certo? Aqui eu quero citar um texto do Matthew Henry, um puritano do século XVII. Eles eram médicos imprestáveis, que não entendiam o caso de Jó. E por essa razão, não sabiam que deveriam lhe prescrever, eram meros charlatões, que fingiam grandes coisas, mas em uma consulta não se acrescentavam nada. Nada de bom foi acrescentado a Jó, pelas palavras que eles disseram. Desse modo, para corações partidos e consciências feridas, todas as criaturas sem Cristo são médicos sem nenhum valor. Olha que coisa linda que o Matthew Henry está falando. Para corações partidos e consciências feridas, todas as criaturas sem Cristo são como médicos sem valor. E aquele caso em que uma pessoa pode gastar todos os recursos que tiver e nunca ficar melhor, mas piorar. Lembra lá de Marcos, né? Da mulher que sofria hemorragia, que ela havia gasto todos os recursos dela, né? Havia consumido todos os recursos dela, mas
ela não obtivera a cura, né? Ela foi enganada pelos médicos. Tem uma obra fantástica do Molière, Jean-Baptiste Molière, né, chamado O Doente Imaginário, Maladie Imaginaire, né? O Doente Imaginário. O Doente Imaginário é também uma peça teatral em que ele conta a história de um homem que é hipocondríaco, ele sofre de hipocondria, e os médicos estão ali, né, tirando tudo que eles podem dele, né? A indústria farmacêutica sempre foi perniciosa desde a da época de Molière. E aí a família está vendo ele gastar todos os bens com medicamentos que nada valem. E aí a família tem uma ideia. Eles pegam um rapaz, né? Levam lá e falam que ele é um médico, só ele pode curar, ele é um médico muito bom. E ele diz o seguinte: olha, o senhor tem uma alergia a médicos e medicamentos, é por isso que o senhor nunca cura. Como o senhor está sempre acompanhado de médicos e medicamentos, o senhor está sempre doente, porque o senhor nunca consegue se curar. E aí o doente imaginário, por causa da sua hipocondria, fala: não, então tá certo, vou me livrar não vou mais ouvir médicos nem medicamentos, né? E aí ele encontra a cura. Eu não estou dizendo, irmãos, não estou defendendo de forma alguma que você não deva procurar médicos, nem os medicamentos que os verdadeiros médicos prescrevem, não é? Mas aqui é uma metáfora que o Matthew Henry coloca. Você pode ter um médico charlatão, uma pessoa que se identifica com um médico, mas não é. Você também tem pessoas, né? Isso é um crime, né? Isso é o exercício ilegal da medicina, né? Mas, irmãos, você pode ter uma pessoa, né, ali que prescreve uma garrafada e faça isso, faça aquilo. São medicamentos que às vezes, além de não acrescentar nada e não corrigir, né, o mal que você tem, eles acabam fazendo mal. O Matthew Henry, ele vai dizer que todas as pessoas sem Cristo fazem isso. Então imagine uma pessoa com o coração partido, né, ou uma consciência ferida, que vai procurar o conselho de uma pessoa sem Cristo. Vamos fazer aqui uma comparação. A pessoa está com uma crise no casamento, vai procurar um amigo que é ímpio. Separa. Eu mesmo já separei várias vezes, separa você também. Então nós temos que tomar cuidado, né? Porque nós não podemos andar no conselho dos ímpios, né? O nosso prazer está na lei do Senhor. Então, o Matthew Henry diz que todas as pessoas sem Cristo são como médicos charlatões, que oferecem medicamentos que, além de não resolver o meu problema, pode piorar aquilo que eu tenho. Lembre-se, a mulher que sofreu de hemorragia, ela só foi completamente integrada à sociedade e obteve cura total quando se encontrou com Jesus. Não é? Continuando, queria citar aqui um texto do Manguenot para falar sobre aquela questão da polêmica. Não é? Definimos assim as regras de passagem de uma interpretação a outra, sem tocar na estabilidade do significante linguístico. Projeto que não passa, no fundo, de uma conceptualização dos dizeres da sabedoria das nações, que costuma falar de diálogos surdos, ou afirmar que adversários que eles não falam a mesma língua. Pentecostes invertido, no qual cada um entende os seus enunciados do outro na sua própria língua, embora no interior de um mesmo idioma. Calma, pera lá, eu vou traduzir em miúdos, tá? O Manguenot, ele acreditava o seguinte: ele acreditava que às vezes nós praticamos um Pentecostes invertido. Lembra do Pentecostes? Onde cada um falava, né, os apóstolos falavam, e cada um ouvia na sua própria língua? Então, ele fala que às vezes na nossa vida nós praticamos um Pentecostes invertido, ou seja, eu falo na minha língua, ou seja, dentro dos meus padrões, dos meus princípios. E o outro, embora fale o mesmo idioma que eu, não consegue me compreender. É quando você vai falar, por exemplo, imagine o contrário, né? Eu falei lá de uma pessoa crente uma pessoa que vai pedir conselho para um ímpio sobre a sua relação matrimonial. Imagine o contrário.
Imagine que o ímpio venha pedir conselhos para você, né? Ele fala assim, olha, eu e minha esposa estamos brigando muito, e eu estou querendo separar. E aí você fala assim, olha, a separação, ela não é vontade de Deus, né? Deus só permitiu a separação por causa da dureza do coração do homem. A vontade de Deus é aquela do Antigo Testamento, lá, né? Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua esposa e os dois serão uma só carne. Há uma fusão tal ali no casamento que os dois são uma só carne. Eles não podem ser separados sem que isso cause feridas tanto em um quanto em outro. Então, isso não é a vontade de Deus. Olha, você tem que ter mais paciência, vocês têm que dialogar mais. Vocês, olha, vamos na minha igreja, vamos lá, vamos conversar com o meu pastor. Como esse ímpio entende você? Né? Às vezes, né, especialmente se essa pessoa com quem você está falando não tiver o seu coração aberto pelo Espírito Santo, ele vai achar que você pertence a algum planeta extraterrestre e que você fala uma língua extraterrestre, não é? Porque geralmente as pessoas elas dialogam numa comunicação surda. Eu só ouço aquilo que eu quero ouvir. Eu só ouço aquilo que faz parte daquilo que eu já queria ouvir. Então, muitas vezes a pessoa vai te pedir um conselho matrimonial, olha, eu estou com uma crise no meu casamento. E ele já acha que o melhor é separar. E ele só está buscando você para ver quantas pessoas endossam essa intenção que ele já tem, para que ele possa chegar com mais convicção e dizer, olha, eu não tenho nada a me arrepender mesmo. O melhor é se separar. Né? Então, às vezes acontece isso. Né? Nós vivemos um diálogo surdo. Então, eu só vou ouvir as pessoas que falam a mesma coisa que eu quero ouvir. Eu já sou predisposto a ouvir algumas coisas e rejeitar outras. Assim, essa é a estrutura da nossa maneira de nos comunicar. Certo? Agora, nós temos que ir além. Né? Assim como nós cristãos não vamos ouvir quando alguém me aconselha a fazer algo que a Bíblia não manda. Né? Imagina, você está lá falando sobre imposto de renda e o seu colega aí fala assim, puxa, mas você pode restituir muito mais. Ó, você pode colocar pessoas aí como seus dependentes usando o CPF delas e vai ser muito bom para você, você vai ver. Né? E aí o que acontece? Eu estou roubando a Deus. Né? Não, está roubando o Estado. Não, estou roubando a Deus. Todo pecado é contra Deus. Mesmo que ele atinja o Estado ou outras pessoas. Né? Então, eu não vou ouvir isso, não vou praticar isso. Né? Por quê? Porque eu vou ouvir as pessoas que falam de acordo com os meus princípios. Certo? É exatamente isso que diz lá 2 Timóteo 2:22. Esse texto aqui ele é muito usado para a vida matrimonial, para casamento, né? Mas olha, ele fala uma coisa interessante aqui, né, que cabe nisso que nós estamos falando. 2 Timóteo, né, 2:22. Estou usando aqui aspectos da linguística, né, para a vida cristã. Foge das paixões da mocidade. E como eu vou fugir das paixões da mocidade? Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Como eu fujo das paixões da mocidade? Como eu fujo dos desejos de minha carne? Quando eu estou perto daqueles que fazem a mesma coisa. Quando eu ouço aqueles que fazem a mesma coisa. Não é? Continuando. Agora Jó, ele tem um novo alvo, né? Ele quer comparecer diante de Deus e defender a sua causa. Lembra que eu falei isso? Ele não está querendo, para isso, desculpe, ele tem 2 obstáculos. Primeiro, onde encontrar a Deus? Não é? Aqui, veja no versículo 4, né? Aqui, ó. Versículo 3. Quero defender-me perante Deus.
onde encontrar Deus e como debater com Deus. Certo? Entenda que Jó terá de rever e readaptar sua estratégia, que eu estou citando o reverendo Daniel Santos, para encontrar-se com Deus. Ou seja, os aspectos, a maneira como Jó procede, ele vai ter que modificar para ter esse contato mais amplo com o Senhor. Ok? Citando Anderson, que é um comentarista ali de Jó, embora defender-me refira-se primariamente à solução de uma causa judaica, o uso da mesma raiz aparece, por exemplo, em Isaías 1:18. Então, você pegar lá Isaías 1:18, né, você vai ter aqui a tradução arrazoemos, que é literalmente a mesma questão, não é? Que Isaías 1:18. Veja. Vinde, arrazoemos. Aqui a mesma raiz hebraica para defender, né? Para debater. Então, essa é a ideia aqui, né? Inclui o desejo de não ganhar o processo, mas sim de reconciliar a parte ofendida, reparando o mal entendido. Então, vamos entender isso aqui, que o que o André está falando é fundamental. O desejo de Jó é aquilo que acontece, o Ricardo vai dizer muito bem, os dois Ricardos aí, tanto o Ricardo de Colina quanto o Ricardo aqui de presbítero, é aquilo que acontece na justiça de pequenas causas, não é verdade? Então, por exemplo, você tem lá uma pequena causa e as pessoas se reúnem ali não para ganhar exatamente o processo, mas para que cheguem a um consenso, para que elas possam ali, né, pelo diálogo, chegar a um consenso. O que acontece aqui é isso. O que Jó quer aqui é chegar a um consenso, ou seja, uma maneira de que os amigos entendam que ele é íntegro e que os eventos que aconteceram com a vida dele podem acometer, inclusive, alguém que viva em integridade, né? Porque ele compartilha dos pensamentos teológicos, ele entende que Deus é soberano, ele entende que Deus vê o íntimo dos homens, ele entende tudo isso. Então, aqui é um desejo de Jó de convergência. E ele chama quem para arbitrar essa defesa, esse arrazoamento, esse debate? O Senhor. Não é? Nós mostramos aqui quais são os mecanismos linguísticos que impedem que isso aconteça sem intervenção divina. Não é? É por isso que é humanamente impossível chegarmos a um arrazoado dentro de um debate sem a intervenção do Senhor. É claro, ali na justiça de pequenas causas, você vai debater, você vai mostrar opções e as pessoas podem chegar a um consenso. Eu estou dizendo aqui dos grandes debates, das grandes polêmicas, né? Como é o que se instala aqui no livro de Jó. Um argumento de Jó é que os amigos, além de serem médicos que de nada valem, eles são pessoas que besuntam a verdade com mentira. O que é besuntar? Você se lembra ali da Arca de Noé? Que ele deveria besuntar a madeira com betume, né? Ou seja, o betume é uma resina, você passaria na madeira para deixá-la impermeável. Besuntar é você passar ou uma resina ou um material sobre uma parede para melhorar o aspecto dela ou deixá-la impermeável. Para traduzir ali numa linguagem muito corintiana, seria como rebocar, né? Eles rebocam a verdade com a mentira. Então você tem a parede, que é, na metáfora aqui, a verdade. Então, eles falam verdades, só que eles rebocam essa verdade com a mentira. Eles dão um aspecto mentiroso à verdade. Eles misturam a mentira no meio da verdade para que você compre a mentira, não é? Jó toca na essência do raciocínio dos seus debatedores. Ou seja, a verdade não pode ser diluída na mentira. É exatamente o que acontece na sociedade em que nós vivemos.
na sociedade que se chama sociedade pós-moderna ou líquida, né? Há um filósofo, né? Zygmunt Bauman, que ele diz que nós vivemos numa verdade líquida, né? Uma sociedade líquida. Ou seja, uma sociedade que não tem mais padrões, uma sociedade que se adapta a qualquer padrão que foi imposto, não é? É a sociedade líquida. Irmãos, nós temos que entender que na sociedade pós-moderna, o que acontece? A mentira, ela vem diluída na verdade. Então, você pega ali, é o que nós chamamos de fake news, né? É o que hoje popularmente se chama de fake news. Então você dá uma notícia, né? Você cita padrões dessa notícia, você cita pontos que podem fortificar essa notícia, mas só que você coloca uma mentira lá dentro, né? É claro, irmãos, vamos tomar cuidado com uma coisa. Mentira é diferente de opinião. Eu posso ter uma opinião sobre um fato e aquilo não ser mentira. É apenas a minha opinião. Então, por exemplo, eu posso não acreditar na sua opinião, eu posso até não compartilhar de sua opinião, mas isso não lhe faz mentiroso, apenas faz você uma pessoa equivocada, uma pessoa que tem uma opinião diferente da minha, não é? Mas a mentira é algo intencional, né? Eu coloco ali a minha maneira de pensar, né? De forma a atacar o outro. Aqui, meus irmãos, nós temos a mentira acompanhada do aspecto da opinião. De fato, os amigos de Jó, eles tinham a opinião de que Jó era alguém ímpio, alguém impuro, alguém que não era íntegro, não é? Alguém que não temia Deus, tampouco, né, se ocupava em se desviar do mal. Então, essa é a opinião que eles têm. Mas para defender a opinião deles, e aí entra a mentira, aí entra o fake news, eles distorcem a palavra. Eles usam a palavra ao seu sabor, ao seu a fortificar os seus argumentos. Vou dar um exemplo para você. É igual estatística. Eu tinha um professor que dizia o seguinte: você pode provar qualquer coisa com uma estatística. Qualquer coisa. Porque quando você faz uma estatística, a pessoa fala assim, mas isso aqui é comprovado por tal instituto de pesquisa. Existe um filósofo chamado Bourdieu que diz o seguinte, que não há verdade em pesquisa de opinião, por exemplo. Por exemplo, alguém chega para você na rua e pergunta assim, olha, eu sou do Instituto de Pesquisa de Opinião. Eu queria saber a sua opinião sobre saúde. Saúde. Primeiro, você conhece tudo sobre saúde? Você consegue avaliar se o sistema de saúde brasileiro é bom em referência a outros países? Você sabe como funciona o sistema de saúde em outros países? Tá vendo? Então, a sua opinião vai ser muito prejudicada porque você não conhece a fundo esse assunto. Porque você não trabalha com esse assunto. Isso não é uma questão de incompetência ou falta de informação. É que nós não temos noção de tudo sobre todos os assuntos. Né? Então, as pesquisas de opinião, elas já começam um problema, né? Que ninguém tem noção de todos os assuntos para responder com convicção tudo que foi perguntado. Segundo problema é que a pessoa, dependendo do viés da pessoa que está fazendo a entrevista, ela pode fazer a pergunta de tal maneira que você fale aquilo que ela quer que você responda. Então, por exemplo, ela quer que você fale que o sistema de saúde é muito ruim. Então ela fala assim, olha, o que você acha do sistema de saúde, vendo aí as várias mortes por causa do coronavírus, do novo coronavírus? Aí você vai falar assim, puxa, é ruim mesmo, né? Por quê? Porque você foi influenciado por aquele debatedor. Só que quando ele pega a sua resposta, ele coloca num gráfico, num número, em que as pessoas não sabem como a entrevista foi feita, nem o grau de conhecimento das pessoas que falaram. Então, irmãos, estatísticas, né, elas são colocadas como coisas confiáveis,
mas às vezes elas podem esconder mentiras. É exatamente isso que está acontecendo aqui no texto. Os amigos de Jó, eles têm uma parede sólida. Eles confiam na soberania de Deus, eles confiam na justiça de Deus, eles confiam que Deus pode sondar mente e coração dos homens. Mas eles estão distorcendo as coisas para que eles possam provar que o Jó é essa pessoa ímpia que eles pensam. Por que eles querem provar isso? Porque eles querem uma religião que lhes dê segurança. Uma segurança humana. Ou seja, eu sou crente, eu estou na igreja, eu frequento os cultos. Por quê? Porque eu não quero ficar igual o Jó. Então quem não é fiel a Deus vai ficar igual o Jó. Eu não quero, então vou ser fiel a Deus. Esse é um raciocínio que não está nas Escrituras, que está errado. E eles querem comprovar isso. Eles querem, no final do debate, dizer o seguinte: olha, ainda bem que nós não somos igual o Jó, porque senão nós estaríamos suscetíveis aos mesmos problemas. O grande problema é que o livro de Jó mostra o contrário, que mesmo uma pessoa muito piedosa pode passar por problemas que ele não estava esperando. O crente, uma pessoa muito piedosa, pode estar suscetível a perder os seus bens, a perder o seu emprego, a perder os seus filhos, a perder o respeito das pessoas que ama. Então, todos nós estamos suscetíveis ao pecado, aos problemas. E nem sempre os problemas são consequência do pecado. Algumas vezes são. Algumas vezes, problemas que nós passamos são consequências diretas de pecados que nós efetuamos. Por exemplo, Davi. Davi, ele está nas duas perspectivas. Quando Davi, ele vê o anjo irado ceifando a Jerusalém, aquilo é consequência do seu pecado. Ele convocou o censo sem autorização de Deus. Quando Davi tem que se alegrar com a morte de Absalão, aquilo é consequência do seu pecado, porque Davi, ele matou Urias, e Deus disse que isso aconteceria com ele, que a espada jamais se apartaria de sua porta. Agora, há perseguições, há problemas que nós enfrentamos que não são consequências de pecados. Por exemplo, Davi fugindo de Saul. Davi não cometeu um pecado para levar Saul a persegui-lo. Aquilo são as circunstâncias da vida. E nós podemos passar por circunstâncias semelhantes. É aquilo que a Bíblia diz: tu que está em pé, cuide para que não caia. Não é? E para que servem essas circunstâncias, pastor? Vá lá, Romanos 5 e... Romanos 5... que oração? Tá, terminando. Aqui é meu sinal, já está me dando aqui, né, que eu tenho que já concluir. Meus irmãos, essa aula aqui ela foi dividida em duas partes, tá? É uma aula grande. Nós vamos continuar essa aula na próxima semana. Mas deixa eu acabar o raciocínio, né? Que é a questão de que Davi, ele também, as circunstâncias acontecem na nossa vida com circunstâncias adversas, para quê? Tanto Romanos 5 quanto Tiago capítulo 1, né? As circunstâncias adversas acontecem em nossa vida para quê? Para nos levar à perseverança, certo? Então, aqui, meus irmãos, eu vou pedir um segundinho, né, de paciência dos irmãos. Eu vou orar com os irmãos aqui e já retorno, tá?
Desculpe, irmãos. Desculpe. Retornando aqui. Então aqui, os debatedores, eles têm argumentos verdadeiros. Então, por exemplo, vamos pegar Zofar. Vai lá para o capítulo 11. Né? Eu já estou terminando a aula, tá, irmãos? Zofar, no capítulo 11, versículo 11. Quando Zofar diz ali, porque ele conhece os homens vãos e sem esforço vê a iniquidade. Isso é verdadeiro, né? É a mesma coisa que Deus diz lá em Apocalipse, Jesus diz lá em Apocalipse, Jesus é Deus, né? Com o Pai e o Espírito Santo, né? É a mesma coisa que Deus diz lá em Apocalipse, a igreja de Tiatira, né? E saberão que sou aquele que conhece mente e coração. Então isso é verdade, né? Zofar, ele é uma parede sólida nesse ponto. Agora, qual é o problema? Deus conhece homens vãos, Deus vê a iniquidade, contudo, Zofar besunta essa verdade, ele reboca essa verdade com uma mentira. Qual é a mentira dele? Que Jó é este homem vão e este homem iníquo. Né? Esse é o problema aqui, certo? Citando Anderson, de qualquer maneira, Jó claramente os rotula de incompetentes. E ao chamá-los de mentirosos, acusa-os de fraude. Encobrem sua ignorância ao diagnosticar uma doença imaginária em Jó, seu terrível pecado encoberto, e ao receitar uma cura que não vale de nada. Qual é essa cura? O arrependimento e assim por diante. Então, ou seja, né, eles identificam em Jó um problema. Por isso que o Jó chama eles de médicos de que nada valem. Eles são como médicos charlatões. Por quê? Porque eles partem de um pressuposto mentiroso. Qual é esse pressuposto mentiroso? De que Jó é um homem ímpio. Por que mentiroso? Porque Deus disse lá no capítulo 1 e no capítulo 2 que Jó não era. Que Jó era um homem reto, íntegro, que teme e que se desvia do mal. Então, eles partem de um pressuposto mentiroso, né? E eles vão utilizar esse pressuposto de forma fraudulenta, ou seja, eles vão distorcer as escrituras, eles vão utilizar as escrituras para comprovar o que eles estão dizendo, e não para falar a palavra de Deus. Esse é um grande problema, né? E é por aí que nós temos que avaliar a pregação, a escola bíblica, né? O aconselhamento. Ou seja, a pessoa que está pregando, ele está utilizando a palavra para falar o que a palavra diz, para mostrar, para aplicar à minha vida o que a palavra diz, ou ele está usando a palavra para justificar os argumentos que ele tem. Isso é uma coisa perigosíssima. Você pode ouvir um pregador e achar que ele é uma bênção, mas ele está utilizando textos bíblicos desconexos, fora do contexto deles, para provar uma ideia humana que ele tem. É aí que nascem as heresias. Esse é o nascedouro de todas as heresias. Quando eu deixo de observar a Bíblia, né, na sua gramática, na sua história, para utilizá-la como textos, né, fora do seu contexto, para provar coisas que eu acredito. Né? Então, esse é um problema. Os debatedores de Jó estavam fazendo isso. E eles estavam aplicando um remédio que de nada valia. Qual era o remédio que eles estavam aplicando a Jó? Eles estão falando o seguinte: olha, Jó, você precisa se arrepender. Mas que todos nós precisamos se arrepender, isso é um fato. Que nós precisamos viver, né, por uma renovação de nossa mente, para que nós possamos ver a verdade, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, isso é um fato. O problema aqui é que eles queriam que Jó se arrependesse de algo que ele não cometeu, né? Queria saudar aqui a Adriana, Deus abençoe, minha irmã. Então, outro exemplo é Bildade. Vamos lá, Jó 8, 5 e 6. Eu estou seguindo o raciocínio aqui do reverendo Daniel Santos, tá certo, gente? Jó 8,
versículos 5 e 6. Se tu buscares a Deus e o Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em seu favor e restaurará a justiça da tua morada. Então, isso é mentira? Que se uma vez nós pecarmos, nós podemos buscar a Deus e ele nos será favorável? De forma alguma. Essa é a própria mensagem do Evangelho, né? Se você for lá, por exemplo, a Crônicas, 2 Crônicas 7:14, né? Veja, você vê aqui exatamente o que aconteceu com Manassés, não é? 2 Crônicas, não primeira. Desculpa. Perdão. 2 Crônicas 7, versículo 14. Olha só. Aqui, a glória de Deus sobre o templo, né? Aqui a fala de Salomão. Olha só. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, isso é uma verdade, né? É uma verdade. É uma parede sólida, mas que está sendo bisuntada, que está sendo rebocada com a mentira. Por quê? Bildade, ele vai dizer que o Jó é este homem que não é puro, que não é reto, e por isso está passando por esse problema. Você está vendo? Ele está distorcendo a palavra para que ela sirva aos seus pressupostos. Meus irmãos, tenha cuidado. Seja um discípulo de Bereia. Avalie o pregador não só pela coerência dos seus argumentos, mas pela fidelidade que ele tem para com a palavra. Como que eu faço isso, pastor? Não tem outro jeito senão ler a Bíblia. Leia a Bíblia, conheça a Bíblia, estude a Bíblia. Só assim você vai conseguir identificar a fidelidade que um sermão tem às Escrituras. Eu vou dar um exemplo para você. Quem melhor conhece pedras preciosas, né, do que uma pessoa que as vende, que as comercializa? Você consegue enganar ali um joalheiro? Você consegue vender turmalina por esmeralda? Você consegue vender zircônio por ametista? Você consegue vender cobre por ouro, vidro por diamante? Não, por quê? Porque o joalheiro, ele conhece as pedras preciosas, ele sabe as características delas, ele sabe diferenciar o falso do verdadeiro. Então nós temos que ser esse joalheiro das coisas de Deus e conhecermos a palavra, conhecermos o contexto da palavra, para não sermos enganados. Qual seria a sabedoria destes homens, segundo Jó? Veja só, é que ele vai dizer, não é? Tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Então, a sabedoria para esses homens seria que eles se calassem. E isso é exatamente aquilo que Provérbios 17, versículo 28, também nos diz, né? Veja lá, Provérbios 17, versículo 28, onde a palavra nos diz aqui: até o estulto, até a pessoa desprovida, né, de conhecimento, quando se cala é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Então, meus irmãos, nós vivemos num mundo em que sabedoria é falar, né? É uma herança ali, né, da antiguidade clássica, né? Só que às vezes o sinal de sabedoria é calar, é ouvir, saber ouvir. Citando novamente o puritano do século XVII, Matthew Henry. O silêncio é uma evidência de sabedoria. Assim ele é um meio para alcançá-la. Lógico,
está ouvindo essa aula. Você só vai conseguir acompanhar os argumentos se você ponderar sobre eles, se você se silenciar, se você ouvir a minha voz, né? À medida que se fornece o tempo necessário para que a pessoa pense e ouça. Então, em silêncio eu vou ouvir e vou refletir sobre aquilo que eu ouvi. E aí sim eu vou ter algo coerente, sólido a falar. Jó considera que seria um caso de justiça a ele ouvirem o que ele tinha a dizer. Ouvi agora a minha defesa. Talvez, embora não o tenham interrompido em sua fala, parecessem indiferentes e não prestassem muita atenção ao que ele dizia. Jó então lhes pede que não só escutem, mas que ouçam com atenção. Aqui o Matthew Henry faz uma distinção entre escutar e ouvir. Escutar, meus irmãos, é inevitável. Ouvir é opcional. Ou seja, escutar é inevitável a todos aqueles que possuem a capacidade auditiva. Eu escuto desde os barulhos até as coisas profundas. Mas ouvir, ponderar, colocar no coração é opcional. Não é? Novamente, Matthew Henry, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Nem podemos fazer mal para que o bem possa vir. Né? São trapaças impiedosas e as perseguições devotas são profanações horríveis do nome de Deus. Como as daquelas que odiavam seus irmãos e os expulsaram, dizendo: glorificado seja o Senhor. Né? Vamos lá, né? Veja, João 16, versículo 2. João 16, versículo 2. E eu vou terminar aqui, né, essa exposição. João 16, versículo 2. A partir do versículo 1. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Ou seja, isso é o que o Matthew Henry ele vai chamar de devotas, né? Perseguições devotas. Ou seja, é aquilo, por exemplo, que a Igreja Católica Romana fez aos protestantes ao longo do século XVI, né? Com a Inquisição, perseguindo, matando, queimando em fogueiras, executando irmãos nossos. Né? E eles julgavam que assim estavam fazendo um benefício a Deus. É a mesma coisa que Paulo, ao perseguir os cristãos que estavam em Roma, perseguir os cristãos que estavam em Damasco, acreditava estar fazendo um serviço a Deus, um culto a Deus. Mas na verdade, irmãos, nada disso era culto a Deus, né? Era uma horrível profanação do nome de Deus. E o que os amigos de Jó estão fazendo, os debatedores de Jó estão fazendo, é a mesma coisa. É uma perseguição devota. Eles acham que estão servindo a Deus, mas na verdade eles estão profanando o nome do Senhor. Próxima aula, nós vamos falar mais sobre a defesa de Jó, né? E vamos ver que o que Jó está se defendendo não é de Deus, mas está buscando a Deus como juiz contra os seus amigos. Nós vamos falar sobre a defesa de Jó, sobre como Jó vai mostrar os seus métodos, né? E vamos continuar aqui no final do capítulo 13 e quero na próxima aula começar o capítulo 14, onde ele vai falar sobre a brevidade da vida. Irmãos, queria agradecer a todos que estão conosco nessa escola bíblica dominical. Semana que vem nós retornaremos às aulas dos adolescentes, então fiquem preparados, não é? E queria agradecer a todos, continuem orando por nós. Vamos terminar esse estudo com uma palavra de oração. Eterno Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que é luz para os nossos passos. Continua, Senhor, nos ajudando a
a buscar a fidelidade para com a tua palavra e não utilizá-la de qualquer jeito, nem para meios torpes. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis a toda prova. Nós pedimos isso em nome de Jesus, o de sempre. Amém. Deus abençoe a todos, né?